O ser humano foi criado para pertencer a um círculo de provisão, de proteção, de pertencimento e de referencial. E a forma de interagirmos e de pertencermos a isso é discernir o tempo em que vivemos, discernir o tempo da nossa trajetória, ressignificar os eventos marcantes, negativos e nos posicionarmos da melhor maneira possível, da maneira de Deus, diante do que estamos vivendo agora e diante daquilo que estamos prestes a viver. Eu sou Rafael Augusto e esse é o Café com AP, uma live devocional para uma vida plena. Bem-vindo a todos que estão chegando, em nome de Jesus. Nós estamos aqui falando de cosmovisão. Afinal de contas, cosmovisão é a nossa interpretação de tudo ao nosso redor, a partir de nós mesmos. Apóstolo, o que isso tem a ver com a Bíblia? Tudo. Deus se fez gente, Deus se fez carne, para que a humanidade pudesse ter novamente acesso a Deus, nos pensamentos de Deus e em todos os aspectos da realidade de Deus, e manifestar isso na terra, no dia chamado hoje. Glória a Deus. Bem-vindo você que está chegando. Vamos convidar a gente para tomar café com a gente? Então vamos lá. Clica no aviãozinho, marca aí quantas pessoas você quiser e vamos nessa. Vamos participar do Café com AP e vamos falar de lentes básicas da cosmovisão na lente ciclos repetitivos da história. Amém? Pega aí sua xicrinha. Hoje eu estou aqui com o Incrível Hulk. Glória a Deus. Gente, você já viveu uma situação que você fala, meu Deus, toda vez que está para acontecer algo, toda vez que eu vou obter uma vitória, ou toda vez que eu estou prestes a viver algo muito bom, acontece sempre algo do mesmo jeito, algo ruim. Você consegue perceber um ciclo de repetitividade na sua vida? É porque isso existe. A Bíblia, lá em Eclesiastes, ela compara a vida como uma roda. E a verdade é que a vida é feita de ciclos. Quando a gente analisar um pouquinho, na última lente da cosmovisão, que começa dia 24, né? A gente vai ingressar aqui na última lente da cosmovisão, a sétima lente, a lente chamada destino. Então a gente vai falar um pouquinho sobre os ciclos dentro do grande ciclo, os ciclos históricos. E vamos chegar exatamente no tempo em que nós estamos vivendo hoje. E aí a gente vai perceber claramente uma repetitividade na história. Por que é importante a gente perceber isso? Gente, porque a Bíblia nos fala que naturalmente não há nada novo debaixo do céu. Por que brasileiro? A gente fala brasileiro porque a gente é brasileiro, né? Mas vamos lá, por que brasileiro vota errado? Né? Por quê? Porque tem a memória fraca. Tá lá o candidato que roubou, que fez, que aconteceu, aí o povo vai lá, tira o cara, faz, acontece. Anos depois o cara volta e ninguém lembra de nada. Então, a história se repete. Um grande problema na vida cristã é que a religiosidade vem para te roubar a tua espiritualidade e o teu poder de ação. Por quê? Porque ela te torna alienado. A conexão com o mundo espiritual não tira você da consciência das coisas, tá?
até arrebatamentos de sentidos, em que momentaneamente a pessoa pode ali estar sem os sentidos, eles trazem uma impressão tão poderosa para se manifestar no presente. Por exemplo, a gente vê aqui o apóstolo Pedro, que foi dos apóstolos o que abriu a porta de pregação para os gentios, e depois Paulo entra por ela com muita força, né? Pedro vai por causa de quê? Por causa de uma visão. Ele estava com fome, ele sobe para o terraço da casa onde ele estava hospedado, a casa de um homem chamado Simão o Curtidor. E ali ele está preparando a comida e de repente ele tem um arrebatamento de sentidos e tem uma visão a respeito de uma quebra de religiosidade. Olha como Deus fala com Pedro. Deus dá uma visão para Pedro de um lençol que desce do céu, com todos os animais impuros para os judeus. E Deus fala para Pedro: mata e come. Olha, Deus, o Deus que tinha dado orientações de quais animais eles deveriam comer, ele dá uma visão para Pedro, dizendo, mostrando esses animais e dizendo: mata e come. Aquela visão estava quebrando a religiosidade de Pedro e trazendo um significado muito prático, que era a pregação para os gentios. E quando Pedro volta desse arrebatamento de sentidos, ele não está alienado da vida. Ao contrário, o Espírito Santo continua falando com ele e dizendo: olha, estão à porta homens que vieram te buscar, vai com eles tranquilamente. Por quê? Eram homens enviados de um centurião romano chamado Cornélio. E aí, Pedro já acontecido com o mestre, né? E homens amando de um oficial romano era no mínimo temeroso. Mas Deus continua falando com Pedro a respeito dos fatos. Então toda a revelação vinda do céu tem a intenção de manifestar o céu na terra, para que a terra seja invadida pelo céu, adquira identidade celestial através de transformação e se alinhe de tal maneira com o céu que esteja apta para sair daqui a qualquer momento. Isso tem tudo a ver com o que a gente está falando. Isso é cosmovisão. É uma nova ótica, né, a partir da transformação que você vive, que te projeta para uma nova realidade. Amém? Então, olha só, queridos. Nessa transformação de vida, a gente vê o processo de Deus influenciando, afetando positivamente a vida do ser humano, para trazer ao menos 4 pontos básicos, né? E eu vou continuar falando hoje aqui sobre a interpretação do tempo e como você deve se posicionar diante desse tempo, percebendo esses ciclos repetitivos, para que você saiba como se posicionar. Então, é necessário para o ser humano provisão. A gente sente necessidade de provisão. A gente precisa de alimento, a gente precisa de vestimenta. E Deus fala assim: olha, eu alimento os animais, os pássaros dos céus, né, do campo, eu visto as flores do campo, então assim também eu vou vestir você. Deus está falando: fica tranquilo, eu sou o Deus da sua provisão básica, né? A gente precisa também de proteção, né? Então Jesus fala assim: não se ausentem de Jerusalém até que vocês sejam revestidos do Espírito Santo. Ele está dizendo: olha, na trajetória de vocês, na caminhada de vocês, vocês precisam estar protegidos. E aí a gente vê o Espírito Consolador, o Espírito de adoção, né? Que coisa maravilhosa. E a gente passa a pertencer a um grupo, a família de Deus, e viver juntos esse processo.
E isso é maravilhoso. Isso nos dá um referencial, né? Jesus falou assim, e vocês serão as minhas testemunhas em Judéia e em Samaria e até os confins da terra. Então, o propósito de Deus da gente ser suprido por Ele no espaço e no tempo é para que na trajetória da nossa vida a gente ande na velocidade do Espírito, suprido pelo Espírito Santo, capacitado, e que a gente se torne um referencial para as pessoas. Eu falei na semana passada, né, numa live, sobre o ciclo dos 7 anos, né, falando sobre a importância desse ciclo, né, biblicamente. Bom, muita gente estuda isso de várias formas, e a Bíblia é um livro que nos fala muito a respeito disso, né? Deixa eu ajeitar isso aqui, isso aqui, legal, pronto. E a Bíblia nos fala a respeito disso, né? Por quê? Tem um salmo que fala assim, ensina-nos a contar os nossos dias de maneira a alcançarmos um coração sábio. E aí, essa contagem, como eu falei em outra live, ela não é apenas uma contagem numérica, mas ela é uma contagem que nos leva à compreensão das coisas, de maneira a interagirmos e nos comportarmos da melhor forma. Porque esse Deus de revelação também é um Deus de conhecimento. Nesse ciclo dos 7 anos, eu trouxe aqui o significado de cada um destes anos, né? Então, o primeiro ano é um ano de aprendizado, né? Vamos passar aqui um pouquinho só numa revisãozinha aqui, ó. O primeiro ano é um ano de aprendizado, né? O segundo ano é um ano de serviço, o terceiro ano é um ano de reconhecimento desse serviço, o quarto ano é um ano onde se inicia uma frutificação, né? Mas não, é um ano de oportunidade, vamos chamar assim. O quinto ano é um ano de definição. O sexto ano é um ano da bênção tríplice. O sétimo ano é um ano do descanso. O oitavo ano é um ano do recomeço. Bom, a gente vê o tempo organizado biblicamente dessa forma. Bom dia, Jane, saudade de você, viu? Deus abençoe você e sua casa, em nome de Jesus. E a todos que estão entrando aqui enquanto eu estou ministrando, beijão. A gente está falando de cosmovisão e dessa organização do tempo. Bom, a gente viu aqui, então, brevemente, aqui uma revisão de uma outra live anterior, o significado de cada um dos 7 anos, né? E o oitavo ano é o recomeço, já com a experiência de aprendizado, mas já é um ano de recomeço, onde você aplica novamente essas coisas. Então você já vê os anos se repetindo. E nós podemos definir o ciclo da vida em 3 partes. A gente vê uma primeira parte, são 21 anos de aprendizado, depois 21 anos de luta, depois 21 anos de sabedoria. Então, muitas pessoas têm analisado esse ciclo e definido dessa forma. É muito interessante, porque nesses primeiros 21 anos de aprendizado, que envolve ciclos de 7 anos, né? Então, os primeiros 7 anos da infância, depois o segundo ciclo de 7 anos, onde vem um momento realmente de experiência do que você pegou na primeira fase, e depois ali a gente vê um momento de socialização, né? Aplicando isso na vida de Jacó, que é o cara que a gente estava falando aqui ontem, a gente vê coisas muito interessantes, certo? Como Jacó viveu esse ciclo da vida dele. Então a gente viu na live de ontem esses 3 primeiros ciclos de 7 anos na vida de Jacó, né? Os primeiros 21 anos. Então, em resumo, a gente pode definir a vida dessa maneira. 3 ciclos de 21 anos. Depois, isso continua se repetindo, né? Quando você começa a interagir com isso, você começa a ver muita coisa fazendo sentido, né? A Ju também fala aqui da pressa, né? A verdade é que
esse ciclo, o tempo também passa com mais velocidade conforme a gente se aproxima ao final dos tempos, o tempo que a gente está vivendo hoje, né? É uma aceleração das coisas. Ciência está acelerando, tecnologia está numa velocidade tremenda. 2020, o pé foi no fundo do acelerador, né? E o nosso comportamento determina muito de como Deus vai manifestar a agenda dele e de como o anticristo vai manifestar a agenda dele, certo? Então, estamos vivendo um tempo de aceleração muito grande. Isso foi profetizado. A Bíblia diz que quem colhe alcançaria quem semeia. Olha que coisa tremenda. Agora, é muito importante você entender que dentro desses ciclos repetitivos na face da Terra, existe a minha vida e a sua vida. Pessoas que estamos conectados com Deus, e se você deseja entender o processo de Deus, você vai trazer novidade de vida para isso. Foi o que o Patrício comentou na live da semana passada, na quinta-feira, quando ele estava falando sobre o salmo que diz assim: ensina-nos a contar os nossos dias de maneira que alcancemos corações sábios. E ele comentava como esse termo fala de dias incríveis. Dias incríveis. Eu e você podemos transformar a repetitividade cotidiana, maçante da vida, em dias incríveis. A partir do momento em que a gente entende algumas coisas. Presta atenção agora. E não estou dizendo com isso que a vida vai ser simples, vai ser fácil. Tem dias que as coisas estão que você está mais sensível, que as coisas parecem mais difíceis, certo? Então, de forma alguma, receba a minha pregação como um evangelho triunfalista, mas como um evangelho triunfante, para que nos dias mais difíceis você saiba realmente buscar em Deus o descanso, o amparo, o socorro, transformar sua ansiedade em oração, ou simplesmente ficar quietinho na presença dele. A verdade é que, diante disso tudo, nós podemos transformar o nosso interior, nosso coração e as coisas ao nosso redor em dias incríveis. Por quê? Primeira coisa, a Bíblia nos fala que Deus preparou boas obras desde a fundação do mundo para que nós andássemos sobre elas. Então, existem coisas maravilhosas, existe suprimento, existe capacitação ao nosso dispor. Amém? Davi, no Salmo 23, quando ele fala assim, o pão nosso de cada dia nos dá hoje, tem a versão que eu já falei aqui, e vale a pena repetir, que é o pão de amanhã me dá hoje. Isso nos projeta para quê? Para a antecipação do futuro, a manifestação do futuro no presente. Através de se apresentar diante de Deus como sacrifício vivo, você fala, Pai, minha situação é essa, minha dificuldade é essa, minha limitação é essa. Eu me apresento diante de Ti e eu chamo a manifestação que está pronto para mim. E aí, Deus começa no processo a manifestar essas coisas, que pode acontecer de uma maneira mais rápida ou gradativa, mas a verdade é que está tudo pronto. E aí a gente começa a acessar. Isso pode parecer muito simples, mas a verdade é que isso se torna mais complexo por causa das nossas questões intelectuais e emocionais. Pela nossa demora em entender intelectualmente o que o nosso espírito já recebeu e entendeu, nós trilhamos um processo mais demorado. Por reagirmos emocionalmente de maneira diferente ao que o nosso espírito já recebeu, nós atrasamos esse processo. E aí há a necessidade de quê? De transformação. Então, isso está pronto. Primeira coisa, está pronto para a gente no céu. A gente pode acessar essas coisas. A Bíblia nos fala, lá em 2 Crônicas, no capítulo 12,
no verso de número 32, que existia uma tribo especial que era profunda conhecedora. O texto diz assim, do tempo. O texto diz assim: e dos filhos de Issacar, 200 dos seus chefes, destros na ciência dos tempos, para saberem o que Israel devia fazer. E todos os irmãos seguiam as suas ordens. Gente, ninguém está falando aqui de mapa astral, de leitura de mãos, de tarô. Não é isso não, gente. Não é isso não. Tá? O diabo, ele é imitador do céu. Nós vemos lá na Torre de Babel, tá? O que aconteceu? Aconteceu alguma coisa na Torre de Babel, alguma coisa muito séria, muito maior do que a tradução simples de que os homens estavam construindo uma torre que chegasse no céu. Gente, de verdade, os caras que tinham conhecimento que eles tinham até aquela época de astronomia, de construção, de um monte de coisa, por favor, tá? O termo original do hebraico para cujo cume toque os céus é cujo cume retrate os céus. Então, a gente percebe que algo que incomodou a Deus profundamente e que colocou a humanidade novamente em risco foi algo muito maior do que uma torre grandona que chegasse no céu na ilusão de gente ignorante que achava que ia subir por ali e que ia chegar no céu e que ia roubar o trono de Deus. A gente está falando de algo muito pior. A gente está falando de um cara chamado Nimrod, grande caçador diante de Deus. Isso não significa que ele era do time de Deus, significa que ele era contrário a Deus, caçador de almas. Esse cara era já uma das manifestações do anticristo na face da terra. Ele constrói uma torre cujo cume retratasse os céus, porque Deus tinha dito para Adão que os céus serviriam de sinais para orientá-lo com respeito a tempos, estações e etc. Então, tem uma história escrita no céu. E essa história ela se manifestava. A Bíblia fala que os céus declaram a glória de Deus. Só que quando Deus deixa de usar uma forma de falar, em geral é o diabo que assume. Vou te dar um exemplo. Deus que orientou que Moisés fizesse o tabernáculo, a roupa sacerdotal e também as pedras de Urim e Tumim, que eram para ser usadas como as respostas de Deus, o sim, o não, luzes e maldições, é o mesmo Deus que deixou de falar através disso. E aí o homem quer insistir nisso, e aí quem começa a fazer? O diabo. Nós vemos até outros exemplos, ok? Por exemplo, no Antigo Testamento, Deus orienta o homem a fazer sacrifícios de animais. E depois o próprio Deus chega um momento que ele fala: acaso tenho eu sede de sangue de animais? Eu quero um coração quebrantado e contrito. Deus para de falar. E aí o diabo toma conta e começa a usar essa forma para se revelar aos homens. E aí você vê toda sorte de práticas que acabam invocando espíritos malignos através de sacrifícios, porque Deus parou de usar aquilo. Vou te dar um exemplo mais forte, tá?
Deus usou a vida de Moisés para tirar o povo do Egito, atravessar o deserto, e de repente Moisés, por ter uma atitude como líder que não deveria ter tomado, ele acaba morrendo antes da hora. Olha a importância de você saber como se comportar diante do tempo e da história e dos ciclos da vida. Você pode antecipar o céu, o propósito de Deus, ou você pode também antecipar a morte. Deus fala para Moisés, sobe no monte Nebo e morre. E ali Moisés sobe no monte, né? E a Bíblia fala que Deus guarda o seu corpo. Só que quando a gente vai lá para o Evangelho de Judas, a carta de Judas, antes de Apocalipse, tem um capítulo só, ele relata rapidamente a disputa de Satanás pelo corpo de Moisés. O que prova o que eu estou te falando. Deus terminou aquele momento terreno de usar Moisés e fala para Moisés morrer. O diabo olha e fala, uau, olha a oportunidade de eu continuar através desse corpo, conduzindo esse povo, só que agora não para o propósito de Deus, mas para a perdição. Se você nunca pensou nessas coisas, eu te aconselho a pensar, tá bom? Rafael, o que isso muda na minha vida? Afinal de contas, eu já invoquei, já aceitei Jesus, né, como meu Senhor e Salvador. Bom, isso determina muito de qualidade de vida espiritual na Terra, certo? Se você está preocupado só com o nome do livro da vida e pronto, ir para o céu, morrer, você vai até para o céu, vai ser legal, a gente vai se ver lá. Agora, Deus não te chama só para isso. Deus te chama para fazer a diferença na Terra enquanto você está vivendo, né? A Flavinha botou uma pergunta aqui, ó. Deus diz que já escreveu todos os dias, então como antecipamos nossos dias ou atrasamos, né? O fato de Deus escrever não altera o fato das nossas escolhas, Flavinha. A questão é que esse Deus que nos dá a opção, ele olha de uma forma tão panorâmica da sua eternidade que ele já sabe o que a gente vai acabar decidindo, né? Até mesmo no adiantamento, no atraso dessas coisas. E isso não rouba em nada o nosso poder de escolha, viu? Eu vejo as coisas assim, sabe? Nossos dias estão escritos, mas como eu falei aqui, obrigado, Flavinha, por comentar isso aqui, quando a gente vai estudar genealogia, que é o que muita gente não quer estudar, a gente vê que no Novo Testamento, eu citei aqui, né, a diferença de anos entre a contagem do tempo da vida de Abraão, por exemplo, no Novo e no Antigo Testamento. E a diferença é exatamente do tempo em que ele andou na força do braço, né? Então, Deus leva em conta o tempo da obediência, né? A minha escolha altera o que Deus tem para mim? Olha, eu creio que a sua escolha, sim. Sabe, Deus tem grandes coisas para nós e talvez muitos de nós não venhamos a usufruir dessas coisas. E é perigoso quando a gente chegar no céu, Deus fala assim, vem dar uma volta aqui, olha aqui, ó, tá vendo esse armazém? Você fala, que lindo, Senhor, quanta coisa linda, né? E Deus fala assim, então, isso tudo aqui era para você ter usado, você não usou. Então, eu creio que na maior parte do tempo Deus interage sim com as nossas escolhas. É lógico, pensa um pouquinho, vamos fazer uma comparação dentro da nossa capacidade. Nós como pais, nós temos desejos para os nossos filhos, não é verdade? Às vezes a gente sonha com determinada profissão, né? Às vezes a gente idealiza decisões para os nossos filhos que seriam melhores para eles, mas nem sempre eles querem as nossas decisões. A gente também, como filho, né, fez muita coisa ao contrário do que os nossos pais queriam. Bom,
a gente é limitado e frágil, né? Eu quero dizer com isso que talvez no final eu não esteja querendo o que eu queria como melhor para um dos filhos, talvez não fosse realmente o melhor. Mas nós estamos falando de Deus, né? Deus, ele sabe sempre o que é melhor para nós. Como é sério tomar decisões sem orar? É muito sério, é muito sério. E não importa o nível de espiritualidade, não importa o nível de caminhado que você já viveu com Deus. Gente, não importa o que a gente já viveu com Deus, a gente é desafiado a viver uma vida humilde, na dependência total do Senhor, sabendo que sem Ele nada podemos fazer. A gente pode interpretar direito os tempos, a gente pode ter tido várias experiências, mas se a gente não souber se posicionar no tempo que a gente está vivendo com a mesma humildade das primeiras vezes, a gente vai se dar mal, sabe? Ó, a Ju está falando aqui, a gente compra caderno para o filho anotar a aula e no fim do ano está em branco. Isso, né? Gente, tá igual um vídeo que eu vi ontem aqui no Instagram, né? O menino fala assim, mãe, tirei 10 em 3 matérias, né? 4 em física, 4 em matemática e 2 em inglês, né? 10 em 3 matérias. Então, espiritualmente, a gente muitas vezes está desse jeito, sabe? Deus colocou a palavra, coloca o Espírito Santo à nossa disposição, nos une com Ele, para a gente viver uma vida alinhada com Ele, com o propósito dEle. E aí, a gente não interage, sabe? Por quê? Porque por vários motivos, tá? Você foi implantado na sua cabeça os medos de você roubar a glória de Deus, de você não assumir sua identidade, de você matar o eu, e disso, daquilo outro. E aí o que acontece? Você vai se alienando, quando na verdade a relação com Deus te torna mais sensível, mais consciente, né? Bom, vindo para a vida de Jacó, gente, eu falei aqui um pouquinho ontem sobre os primeiros 7 anos da vida de Jacó, quando ele nasce, né? E debaixo de uma revelação, tá? Deus tinha falado para Rebeca e para Isaac, né? Que o problema que estava acontecendo ali no ventre de Rebeca é que tinham 2 nações separadas que já estavam disputando desde o ventre. Então esses meninos eram fruto de milagre, porque ela era estéril. E aí eu falei ontem sobre isso, sobre você entender o seguinte: a você olhar para o começo da sua história, é você descobrir que você também é fruto de milagre, que Deus tem propósito no tempo do seu nascimento, né? Por mais que você diga, não, mas eu não fui desejado, querido, Deus te desejou, Deus sonhou com você, no bom sentido dessa palavra. Então a gente vê que existia uma revelação a respeito dos dois e uma promessa já indicando que o mais novo seria o detentor da bênção da primogenitura. Só que quando eles nascem, aí o ser humano lá, o paizinho, mamãezinha, começa a seguir a tradição. Não, então o mais velho é esse aqui, que é o detentor da bênção da primogenitura, que era uma palavra infalível para prosperar durante toda a vida, certo? Uma bênção que Deus tinha dado a Abraão transmitido a Isaac, né? A gente vê que quando a Bíblia se refere à genealogia de Abraão, ela fala Isaac e Ismael. Engraçado, mais novo e depois o mais velho, né? Então, uau, isso é tremendo. Isso mostra como a gente, mesmo debaixo de promessa, age errado. Por quê? Porque não aplica na manifestação da vida, no tempo, aquilo que a gente recebeu na revelação de Deus, que também é um modo e um tempo, tá? Lembra que eu falei aqui sobre a diferença entre Cronos e Kairos? Cronos é o nosso tempo e o nosso modo, e Kairos é o tempo e o modo de Deus. Essas duas coisas se encontram. Para quê? Para que a vida se torne impressionante, para que a vida se torne impactante.
E por isso que a Bíblia fala assim, quero trazer a memória que me traz esperança, que é qual? Os momentos em que o Kairos beijou o Cronos, sabe? Em que ele se sobrepôs e se manifestou, certo? Então, no Kairos, Isaac já existia, né? Olha, promessa, né? Como a promessa veio antes da manifestação dos filhos, do nascimento dos filhos, certo? É a famosa predestinação. Deus te cria um predestino. Cabe a você também querer cumpri-lo. Bom, o que acontece? Esses meninos cresceram, pai gostando de um, mãe gostando do outro, né? Quando eu falei um pouquinho aqui que quando eles fizeram 15 anos de idade, Abraão morreu, o avô deles, né? E essas perdas nesse período ali de experiência, né? De socialização, né? Uma coisa que eu queria trazer aqui é que quando eles fizeram 19 anos, eu estava estudando um pouco hoje de forma bem cronológica e ajustando isso, né? Que quando eles fizeram 19 anos, quem morre é um outro homem chamado Éber. Ele morreu com 464 anos. Olha, o Espírito de Deus já tinha deixado o homem, já vinha deixando o homem, então eles estavam vivendo em torno de 120, 130 anos, 137. Mas, quando 10 anos antes de Jacó e Esaú nascerem, tá, morre quem? Sem, com 600 anos. Então, o último sobrevivente do velho mundo, do mundo antes do dilúvio, morre 10 anos antes. Quer dizer, Isaac viu, conviveu, teve... Gente, nós estamos falando de Isaac, Jacó e Esaú são a geração de número 43 depois de Adão. É perto, é muito perto. E principalmente quando a gente vê que Isaac, né, ele viveu na mesma época em que Sem estava vivo, Sem, filho de Noé, que tinha vindo do dilúvio. Então imagina o tanto de informação, de revelação que não estava na vida desses caras, sabe? Sem, vamos lá, eu já também estou alucinando aqui, vamos alucinar, né? Sem, a Bíblia não fala, mas sabe quem condenou e mandou esquartejar Nimrod? Nimrod, o capirotão lá da Torre de Babel, certo? O cara que a história fala que ele era casado com a própria mãe, Semíramis. Bom, não vou entrar muito nisso. Mas o cara era mau, tá? E quem que manda condenar, quem condena e manda julgar, esquartejar pelos crimes cometidos, foi Sem que manda condenou e mandou matar Nimrod. Por quê? Por ser o último sobrevivente do velho mundo. O cara tinha autoridade. Então, ótimo, esses caras estão vindo, tá? Quando Jacó e Esaú tinham 19 anos, morre Éber. Éber é alguém que deu a origem, era o terceiro patriarca, né, depois de Noé, que deu a origem aos hebreus. É uma figura importantíssima, tá? Quer dizer, eles presenciaram a perda, a partida de uma figura como essa, ok? Beleza, termina os primeiros 21 anos da vida deles e eles ingressam no segundo ciclo de 21 anos, que começa com 7 anos de emoção, que vai ali dos 22 anos até os 28 anos de idade. Gente, muitos nessa idade se formam na faculdade, se casam, né? Tem o primeiro carro, se tornam pais e por aí vai. É uma época de emoção, né?
Aqui a Fábio falando, autoridade. Muitas pessoas desconhecem o que realmente é autoridade. É verdade, Fábio. Principalmente nos dias de hoje. Aí, gente, o que acontece? Nessa fase aqui da emoção, aonde nós, em geral, vivemos essas coisas, é quando, com 25 anos, tá? Eu fui estudar e 2 dos maiores historiadores concordam que foi com 25 anos de idade, e não como eu falei talvez na última live ou anteriormente, que foi em torno dos 20 anos, não, para ser preciso, foi no ano de 1782 a.C., com 25 anos de idade, que Jacó comprou o direito da primogenitura do irmão Esaú. Tá? E Esaú desprezou, a Bíblia deixa claro que ele desprezou a bênção da primogenitura. Comprou com 25 anos. Mas sabe com quantos anos que Jacó foi tomar posse dessa bênção? Ele foi tomar posse dessa bênção com entre 70 e 77 anos de idade, quando o pai dele ia morrer. Ele esperou dos 25 anos até os 70 ou 77 anos de idade para tomar posse da bênção. Por que isso é importante? Olha, sabe por que é importante a gente analisar o tempo? É porque você, como eu, muitas vezes na vida, a gente fica achando que as coisas são de um jeito que elas não são na Bíblia. Ah, porque com fulano na Bíblia era fácil, porque era fulano. Vai analisar a vida da pessoa, sabe? Aqui a Flavinha Dória falando aí. 50 anos ele esperou para tomar posse de uma bênção que era dele. Antes do nascimento, Deus tinha falado que a bênção era dele. Sabe? Então, beleza, mas foi nessa fase de emoção que ele tomou posse da bênção. Aqui já fica muito claro que Esaú, o comportamento, o caráter de Esaú, tá? Esaú despreza a bênção da primogenitura, enquanto Jacó valoriza. Esaú, quando ele está aqui... Bom, vamos lá, vamos seguindo aqui. Então, nessa fase da emoção, acontece isso. Nesses 21 anos para lutar, tá? Nessa fase da vida, que vai dos 22 anos até os 42, ok? Ela é uma fase para lutar, é uma fase onde a gente batalha pelas coisas, onde a gente está ali construindo, tá? E eu queria trazer aqui a lembrança, o texto que a gente usou ontem, para a gente continuar nele hoje, que é Provérbios 24. Provérbios 24, capítulo 24, verso de número... de número 3, tá? Que diz assim, com sabedoria se edifica a casa. Então, primeiros 21 anos é um ano de aprendizado. Você só adquire sabedoria vivendo, errando. Então, a sabedoria que a pessoa vai adquirir lá na frente é porque ela passou por isso aqui e ou ela vai, é aquele ditado, ou ela perde ou ela aprende, né? Depois, Provérbios 24, 3, alguém escreve aí para mim, diz assim, com entendimento ou discernimento se consolida. Então, queridos, esses primeiros 21 anos são anos que você vai aprender e que vai te dar sabedoria depois. O segundo ciclo de 21 anos é um ano de consolidação. Você está lutando para consolidar as coisas, certo? Você tem que lutar da forma certa. É o desafio da gente aprender. Então, são 21 anos para lutar, certo? Então você vai ver, você vai lutar na força do braço, como Jacó lutou na força do braço o tempo todo para adquirir aquilo que já era dele. Quantos de nós
vive assim. Quantos de nós vivemos assim, lutando com a força do nosso braço para adquirir o que já é nosso? Mas não tem problema, Jacó vai aprender esse negócio, tá? E aí, nesse segundo ciclo de 21 anos, os 7 primeiros anos são anos de pura emoção, tá? Você viveu isso. Depois, vem 7 anos de razão. Onde você sai daquele período de, sabe, que você primeiro pula para depois ver onde vai cair. Então você cai num período de razão que vai ali dos 29 anos até os 35 anos, né? E depois dos 36 aos 42 é um período de consciência, né? Você cai na real, né? Nesse período de consciência, olha o que Esaú, lembrando que os caras são gêmeos, tá? Olha o que Esaú faz, que é a prova da dificuldade do caráter de Esaú. Gênesis 26, Esaú se casa com 2 mulheres de outros povos que não eram o povo de Deus, e os seus pais ficam desagradados, ficam tristes. Ele fez de propósito. Ele fez isso de propósito. E aí, sabe o que a gente percebe? É que depois, mais na frente, ele casa-se com a 3ª mulher, sem ser do povo de Deus, e isso confirma mais ainda que ele fazia isso porque estava rancoroso, estava magoado, estava chateado com seus pais. Não estou dizendo que seus pais não erraram, né? Podiam ter chegado para ele e falado assim, ó, a bênção é do seu irmão, não é sua, mas você não precisa ser infeliz por causa disso, né? Legal. Termina esse ciclo dos 21 anos para lutar, e enquanto Esaú está se casando errado, Jacó está esperando. Uma coisa as pessoas têm que falar de Jacó, que ele era perseverante. Ele comprou a bênção do irmão, ele esperou o momento certo para receber aquela bênção. Talvez até porque ele não sabia como isso iria acontecer. A partir do momento que os seus pais estavam ali, seguindo uma tradição e não obedecendo o que Deus tinha falado, né? Bom, depois a gente vê a vida seguindo por mais 21 anos, que são os 21 anos onde se adquire sabedoria. Tá? E esses 21 anos vai ali dos 43 anos até 49, né? Que é um tempo de altruísmo, de uma visão geral da vida. Depois entra-se numa fase ética e por fim, num caminho, né, de volta, de sobrenatural. E a gente vê o seguinte, que durante esse tempo todo, e depois aí volta o ciclo, tá? E aí, quem vive mais de 63 anos, passa de volta nos ciclos de aprender, lutar e tudo, mas agora de outro jeito, com outra idade. Eu me lembro, eu tive um pai que faleceu com poucos dias para fazer 90 anos. E para mim foi um privilégio. Deus está falando aqui, Olarabaha Natakantaraha. Estou falando de maneira simples e delicada, com corações que estão dispostos calmamente a ouvir e aprender, diz o Senhor. Rekavashudeka. Aquietai-vos e então conhecereis o meu poder, diz o Senhor. Demahasudekai. E verão
quantas palavras eu tenho para guiar vocês. Olha só, durante esse tempo, tá? Durante esse tempo aí, dos 25 anos dos gêmeos, até lá na frente, o término desse ciclo, o que eles estão fazendo, gente? Eles estão vendo Isaac viver. Eles estão vendo as etapas da vida de Isaac. Eles estão vendo Isaac, no mínimo, contar que ele fez um altar, Deus apareceu para ele, disse assim, eu sou o Deus do teu pai, eu vou te abençoar, vou abençoar sua descendência. Eles viram as brigas pelos poços que Abraão cavou e deixou para Isaac. E eles estão presenciando esses fatos. Você, durante algum tempo da sua vida, que talvez você diga, não parece ter acontecido muita coisa, mas perceba o que você presenciou. Eu tive um pai idoso, né? Apesar do meu velho ter sido um cara atlético, né? Forte. O que acontece? Eu me lembro do meu pai falando para mim, né, coisas interessantes. Ele disse assim, depois que eu passei dos 70 anos, parece que a mente entra numa nova adolescência, numas novas questões. Eu achei aquilo tão legal, sabe? É como se ele estivesse relatando um pouco essa viagem de volta pelo ciclo da vida, né? Então, quando a pessoa, depois dos 63, ela entra de volta nesse ciclo, né, de aprendizado, de luta, de sabedoria, né? Então, foi muito impressionante ouvir, por exemplo, meu pai comentar esse tipo de coisa. Ótimo. Aí, esses caras entram de volta, porque nós estamos falando de gente que viveu aí longe. Jacó viveu 137 anos, né? Então, quando ele entra de volta no ciclo do tempo, o que acontece? Ele, com 70 anos, ou foi com 70 ou foi com 77, dos dois grandes historiadores, eles divergem nesse ponto. Tá? Seja num ou no outro, no ciclo da vida de Jacó e de Esaú, este é o 7º ano, é o ano do descanso. Seja com 70 anos ou com 77. Tá? O que acontece? Isaac chama Esaú e fala assim, meu filho, que vacilo, né? O pai que sabia que quem devia receber a bênção da primogenitura era Jacó, chama Esaú. Fala assim, caça, faz uma comida que eu gosto, para que eu coma e te abençoe com a bênção, porque eu não sei quanto tempo eu vou viver. E é impressionante, assim, a gente brinca, né, com comida, né, que a bênção está associada com a comida, mas é verdade. Por quê? Porque a comida é uma coisa básica. E na Bíblia a gente vê a bênção associada à comida. Jesus, quando ele decide, ele sabia que ele ia morrer, ele faz um jantar para comer com seus amigos e celebrar a Páscoa, remetendo à primeira Páscoa, onde Deus fala assim, amanhã vocês vão sair, eu vou mudar o calendário de vocês vão contar diferente, vocês vão interagir com o tempo de maneira diferente. Então hoje vocês vão fazer o quê? Se vestir e jantar, comer algo de uma maneira especial. Olha, isso é estilo de vida. Nós estamos no Instagram, estilo de vida, tá? Aí você decide se você quer viver de aparência ou se você quer viver de verdade e transmitir essa realidade. Como você tem vivido os seus dias? Como você senta para comer? Que sentimentos você tem durante o seu ano e durante a sua vida? O que a gente comemora durante os meses do nosso ano? O que a gente poderia e deveria comemorar e tornar a nossa vida impactante e extraordinária?
Por quê? Porque essa é a maneira em que o sobrenatural se manifesta da maneira mais simples. E mais básica no sentido de necessidade. Então, quando Isaac manda Esaú caçar e trazer o alimento, Rebeca escuta e ela também erra, porque com seu preferencialismo, chama Jacó, incita ele a enganar o pai para poder tomar posse da bênção que era dele. Quantas vezes você se engana e acha que está enganando Deus por querer receber o melhor de Deus? E aí é nessa hora que ele vai, a mãe faz um rango gostoso, ele veste as roupas do irmão, ele se cobre com as peles de animais e chega na presença do pai. É interessante porque Jacó pergunta quem é, abençoa, libera a bênção da primogenitura para ele. Ele sai de lá e nisso que ele sai, Esaú chega, prepara a comida e traz para o pai. O pai fala, opa, quem é você? Acabei de dar a bênção. E ele fala, não pai, você não tem nenhuma outra bênção para mim? E o texto fala assim, não, teu irmão esteve aqui e já levou. Quem contou para ele? Eu fico pensando que ele, no fundo, ele sabia. Talvez ele não tivesse tido a coragem ou a hombridade de mudar as coisas. Não quero julgá-lo. Mas eu falo isso para a gente perceber o quanto eu e você afetamos a nossa trajetória por falta das posições que nós podemos tomar, ou porque a gente não sabe que posição tomar. Também não é por maldade, muitas vezes você não sabe como fazer. E aí, quem não sabe, vamos junto para Deus, né? Bom, a verdade é que Esaú, ele grita alto quando ele vê que ele tinha perdido a bênção. Falou agora, e a bênção que o pai dá para ele é, você vai viver da tua espada e vai ser dominado pelo seu irmão, mas quando você se cansar disso, você vai quebrar o jugo do seu pescoço. Que interessante. Esses homens no fim da vida, eles tinham naturalmente uma visão sobrenatural do futuro, uma visão ampliada. Isso é impressionante. Bom, sabe o que acontece? Esaú ameaça, ele diz, eu vou matar meu irmão, meu pai vai morrer, eu vou cumprir o luto, mas depois eu mato Jacó. E Rebeca escuta isso, e aí ela chama Jacó e fala assim, você não vai ficar aqui que o negócio está feio pro seu lado. Você vai lá para casa do meu parente, casa com uma das filhas dele, fica por lá. E aí ela conversa com Isaac chama Jacó e despede Jacó. Esaú vê aquilo e fica muito chateado, sabe? Ele fica indignado com aquilo. E aí é na hora que Jacó sai, que ele vive algo tremendo. Ele tem a visão da escada, onde ele vê os anjos subindo e os anjos descendo. Seja no período de percepção ou no período de experiência, ele viveu isso no 7º ano, no ano do descanso. E eu vou terminar por aqui dizendo o seguinte, tudo isso que espiritualmente estava apontando, estava mostrando o seguinte, Jacó, você tem tudo o que você precisa para viver o que Deus tem sobrenaturalmente para manifestar na sua vida. Vive. Mas nós vemos Jacó, até a hora que ele luta com o anjo lá na frente, né? Vamos falar disso um pouquinho amanhã.
ele, mesmo tendo as promessas, vive na força do braço. E aí, aqui, quando ele sai com a bênção do pai, orientado pela sua mãe, para se casar com uma das mulheres do seu povo e ser tudo aquilo que Deus queria que ele fosse, ele ainda tem uma experiência pessoal com Deus. Ele está saindo, fugindo do irmão, ele está ali detentor da bênção que era dele, mesmo que ele, para assumir, tenha ido aos trancos e barrancos, mas ele tem uma visão. Ele tem a visão da escada, ele vê os anjos subindo e ele vê os anjos descendo. Era Deus mostrando para ele aqui, ó, os anjos sobem levando toda essa fragilidade, essa limitação, esses problemas, eles trazem tudo que é teu, tudo que você precisa para viver o que eu tenho escrito a teu respeito. Isso porque no ano do descanso, o 7º ano, dentro desse ciclo que ele estava vivendo, era um ano do descanso, ele deitou a cabeça numa pedra. E ali ele chamou aquele lugar de Bet-El, casa de Deus. Eu não sei como está sendo exatamente o seu ano, mas eu imagino, 2020, vai ficar na história. Talvez a gente esteja usando uma pedra no lugar de um travesseiro, no sentido de que as coisas não estão tão macias, tão confortáveis, tão fofinhas. Mas a gente pode pensar que a pedra é a rocha. E a Bíblia nos dá 2 opções. 2 opções. Não foi nesse ano, Ju, que o nome dele foi mudado para Israel, viu? O nome dele foi mudado para Israel lá na frente, sabe? Sabe, gente, a Bíblia nos dá 2 opções. Ou a gente se lança sobre a rocha, ou a rocha é lançada sobre nós. Eu e você somos desafiados a sairmos do ativismo religioso, a descansar em Deus, para descansar em Deus, para deitar a cabeça sobre a rocha e encontrar ali a casa de Deus, encontrar em nós a casa de Deus. Eu convido você agora para deitar sua cabeça sobre essa rocha. Pai, em nome de Jesus, até aqui, muitos de nós têm vivido uma vida atribulada, uma vida realmente de aprendizado através de sofrimento e de experiências duras, muitas experiências de perdas, de lutas. Muitos aqui acreditam que a única forma de conquistar é lutando na força do braço. Mas nós somos detentores da bênção do Messias. Senhor, o único jeito de tomarmos posse dessa bênção é a gente se vestir do primogênito, ter o cheiro do primogênito, para chegar diante do Pai e receber a herança que nos está separada, proposta. Por isso, Senhor, nós deitamos a cabeça na rocha. Ó Pai, em um ano onde a Tua mão nos conduz em meio às adversidades, ó Senhor, nós olhamos para o céu e vemos a escada de Jacó remindo o nosso tempo. Com anjos subindo, levando as nossas orações e descendo, trazendo as respostas. Ensina-nos a contar os nossos dias, a entender o que cada momento
significa e como devemos agir. Nós oramos em nome de Jesus. Aleluia. Amém. A Ju está me provocando aqui, querendo que eu pregue mais. Eu não vou pregar não, Ju. Eu vou terminar aqui. Vai ficar para amanhã. Amanhã eu falo qual é o ciclo da vida. Jacó teve o seu nome transformado para Israel. E o que ele passou até chegar a esse momento. E como foi o seu encontro maravilhoso com o seu irmão. Amém? Bom, queridos, são reflexões, não é um estudo, tá? Aprofundado disso. Se vocês quiserem, já falei aqui, a gente pode pensar numa maratona do Café com AP para o término da Cosmovisão. Ok? Cosmovisão termina dia 11 de dezembro. Então a gente pode pensar aí uma maratona onde a gente faz uma visão, um apanhado geral aí. Eu quero te abençoar em nome de Jesus. Glória a Deus pela sua vida, viu? Eu quero lembrar que eu tenho um compromisso com a palavra de Deus, com o poder de Deus. E tenho um compromisso com quem tem compromisso com isso. Eu amo a palavra de Deus e ela é imutável. Céus e terra passarão, mas a palavra do Senhor não passará. E eu creio nisso, eu busco isso. Uma vida plena não é uma vida com ausência de lutas e de sofrimentos, mas é uma vida com Deus em qualquer circunstância. Amém? Aleluia, Deus é bom. Deus é bom, eu amo fazer isso que eu faço. Queridos, semeie na nossa vida ministerial. Seja mantenedor do Alus Mundi, nosso ministério, que tem um projeto como Café com AP, que é apenas um dos nossos projetos. Para isso, me procura no particular, manda uma mensagem para mim, fala, P, me informa como eu posso colaborar financeiramente com o seu ministério. Amém? Eu vou te orientar em nome de Jesus. Que Deus te abençoe e te guarde. Faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Analisa a tua vida. Apresenta o seu tempo para o Senhor. E vamos em frente. Amanhã eu termino falando de Provérbios 24, 3 e 4. Que diz assim, com sabedoria se edifica a casa, com discernimento se consolida, foi o que eu falei hoje. E amanhã, com conhecimento se encherão as câmaras com todos os bens preciosos e agradáveis. Construção, solidificação e riquezas. Até amanhã, se Deus quiser, em nome de Jesus. Beijão, tchau, tchau.